Olá, conectados, começando com você neste sábado. Obrigado pela sua companhia, viu? Obrigado por estarem na sua casa. Uma alegria tão grande que me invade a alma. Vocês não têm noção. A gente não vê vocês, mas a gente sente. E que coisa engraçada, né? Eu tenho essa percepção, né? Que alguém está aí, né? E eu fico muito feliz, viu? Pela sua presença rezando comigo. Hoje, 11 de julho, sábado, Mateus 10, de 24 a 33. Né? Então vamos continuar refletindo então esse capítulo 10 de Mateus, de 24 a 33. Não existe discípulo superior ao mestre, nem servo superior ao seu senhor. Basta que o discípulo se torne como o mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao chefe da casa, quanto mais chamarão assim aos seus familiares. Não tenhais medo deles, portanto, pois nada há de encoberto que não venha a ser descoberto, nem de oculto que não venha a ser revelado. O que digo às escuras, dizei-o à luz do dia. O que vos é dito aos ouvidos, proclamai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, porque não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo da hiena. Não se vendem 2 pardais por um asse, e no entanto nenhum deles cai na terra sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até mesmo os vossos cabelos foram todos contados. Não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Todo aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, olha, ainda dentro desse contexto, né, da missão, né, dos enviados em missão, aqui a gente encontra uma questão interessante. Né? O modo como Jesus ele viveu, o modo como ele morreu pregado numa cruz, ou seja, a alta condenação. Jesus pagou um preço muito alto. E ali começou a circular muitas e muitas versões, né, do desfecho final da sua vida. Então, o que diriam de seus seguidores? Né? Essa que é a questão. Porque veja, Jesus ele foi um homem simples e desapegado. Ele não se importava, por mais que se incomodasse. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe nele uma capacidade extrema de dar aos seus seguidores, os seus apóstolos e discípulos, a segurança na qual eles precisavam. Por isso Jesus ele não alimentava os seus seguidores com uma falsa ilusão, né, de que não seria assim ou não seria daquele jeito. Ele era muito claro, né, da sua vida, da sua paixão e da sua morte. Né? Ele sabia que em determinados momentos ele iria passar por essa condenação extrema. Agora, uma frase aqui marca esse contexto e dá, né, todo o pano de fundo e compreensão aqui, né, desses versículos. Não tenhais medo. Uma frase extremamente importante. Por isso ele dizia: o que está oculto um dia se tornará conhecido. É interessante quando ele fala isso, porque aqui também ele se refere à sua paixão. Por mais que as pessoas soubessem quem ele era, mas ainda estava meio que subentendido, aqui ele disse claramente: o que oculto está, futuramente será revelado a todos. Então essa frase, ela também se ligava à maneira como eles viviam
e também como eles enfrentavam as dificuldades, porque eles também enfrentavam essas dificuldades. Os apóstolos também sentiam uma certa insegurança, né, diante da perseguição de Cristo. Por mais que eles tinham clarividência de que era o Filho de Deus, de certo modo se sentiam retraídos, e até muitas passagens elas dizem por medo dos judeus, né, eles se escondiam. Agora, e aí, quer dizer, quando ele fala, não tenhais medo, aqui ele dá também sinais quando ele se refere aos pardais do campo. Né? Se Deus cuida dos pardais do campo, que dirá de nós que somos seus filhos e filhas? Ele cuida com esse amor assim, sabe, imensurável. Né? E a sua vontade era que todos vivessem na paz na qual ele estava implantando. Tanto que essa paz que Jesus implantava era uma paz que de certo modo, causava, né, algumas contendas, algumas confusões, né, alguns conflitos, porque ela exatamente combatia frente à violência que existia no seu tempo, a maldade que existia, né, a crueldade dos superiores, enfim. Agora, outra coisa que é bom a gente entender quando ele fala assim, não tenhais medo, está aqui. É quando a gente pensa que a gente faz as coisas para Deus, ou a gente reza, ou a gente vai à missa, ou a gente lê a Bíblia, que eu tenho que fazer por merecer esse amor. Não existe merecimento. Existe amor gratuito de Deus. Deus ama na gratuidade. Então nós não temos que ter medo de Deus. Quando Ele está dizendo isso para nós, na pessoa de Jesus, não tenhais medo, é para a gente abraçar isso, sabe? E acreditar, para a gente não ter medo, seguir em frente e não desistir. Porque veja, esse amor que Deus tem por nós é um amor único, intransferível, imensurável, gigantesco. E a gente tem que acolher isso. Ele me ama. Independentemente do que sou, do que faço, do que penso ou deixo de pensar. Né? Porque a gente não pode ter uma fé ingênua. Né? Quer dizer, então, eu fiz de errado aqui, Deus vai me castigar aqui. Então, eu fiz uma coisa boa, Deus vai me dar coisa boa. Sabe, a gente tem que viver na prática uma fé que nos deixa livres e seguros diante desse amor que, quando eu errar, logicamente, na minha capacidade de percepção, se eu fiz alguma coisa de errado, eu vou mudar o caminho, vou mudar o jeito. Se eu ofendi alguém, peço perdão, né, e recomeço, porque aqui não cabe essa fé ingênua, né, essa fé imatura. E aí eu toco em outro assunto interessante, principalmente aqui nesse tema, né, desta fé ingênua, madura, fazendo uma relação, né, uma analogia com esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, onde as igrejas estão fechadas. Elas estão fechadas não porque o Papa decretou o fechamento das igrejas, não porque o padre não quer que ninguém entre na igreja, porque isso pode ser mal interpretado por nós. As igrejas estão fechadas, primeiro, porque nós estamos vivendo um tempo de pandemia e urge a necessidade desse fechamento para o bem de todos, para que as pessoas se cuidem, para que um cuide do outro, para que a gente se proteja contra esta pandemia. Isso é cuidado, isso é amor. O padre, ele ama todos e gostaria, lógico, que todos estivessem aqui na igreja. Mas seria imaturo da nossa parte pensar que a igreja está fechada, então eu não vou, estou proibido de ir à missa e simplesmente parar por aí. Agora, a gente esquece de pensar o valor das celebrações que estão sendo transmitidas e celebradas em todos os altares do mundo, em oferecimento
dessa memória que fazemos do Cristo, quando ali no altar Ele se doa por nós como cordeiro imolado e se oferece por nós todos em comunhão, porque a comunhão na qual nós comungamos é exatamente a comunhão com o corpo de Cristo, mas além desse corpo, com a sua vida, com a sua palavra, com a comunidade, mesmo a comunidade estando em isolamento social, assistindo às missas, participando das missas, melhor dizendo, pelas transmissões que estão acontecendo. Agora você imagina o valor de todos os altares das igrejas no mundo, o sacrifício acontecendo. E ali os padres comungando por todos, na busca de vencermos juntos esse tempo difícil, na superação de algo muito maior que nós vamos alcançar se esperarmos na oração, porque a esperança é o alimento do cristão nesse tempo e principalmente em tempos de pandemia. Então nós não podemos simplesmente dizer que estamos afastados da Santa Missa. Estamos nos protegendo. A igreja nos ama. Cristo nos ama. O seu Padre também ama você, seja da onde você estiver. E a partir disso, que você possa viver a importância desse mistério consagrado nos altares, mesmo que sendo transmitidas, e dê o valor do Jesus realmente se oferecendo por você. Não menospreze, não diminua o valor da Santa Missa, que são transmitidas e celebradas por amor aos fiéis, porque esse amor vai além nesse momento, porque nós estamos celebrando e, acima de tudo, preservando a missa, preservando a vida, que são colocadas ali em todas as celebrações, em todas as santas missas no mundo inteiro. Então, peçamos a graça de Deus nessa compreensão, e saibamos ter esse discernimento, mesmo em meio às dificuldades. Aqui, a palavra de hoje, Jesus está dizendo para você: não tenhas medo, tenha confiança, eu estou com você, eu estarei sempre ao seu lado. Ele cuida de mim e Ele cuida de você. Ele está cuidando e cuidará ontem, hoje e sempre. Deus abençoe muito você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, te espero aqui amanhã, tá bom? No meu canal, para a gente rezar juntos a palavra de Deus. Fique bem, fique na sua casa e se cuide, tá? Amanhã, domingo, a gente se vê. Tchau. O barulho, o movimento, o medo, a angústia, o silêncio, a brisa suave, a vida ao tempo, tudo para. O sossego, a calma, a abertura, a entrega, alguém me espera.